Então, nós estamos falando, eu quero ler mais uma citação aqui, o profeta explicando sobre a idolatria. Porque isso, irmão, nós vamos falar aqui do que está prestes a acontecer, sobre a imagem da besta, sobre a torre, porque o profeta em alguns lugares diz que a imagem da besta é a torre de Babel moderna, onde todos vão se unir, é perfeito? Todos vão se unir, não é isto? Debaixo desta grande torre. E quem fez isso lá atrás? Disse que ele era um Deus. E ele falava como um Deus. E que ele tinha a capacidade, a habilidade de interpretar os deuses e responder aos anseios da população. Muito bem. Eu li antes Cristianismo versus Idolatria, a partir do parágrafo 58. Agora eu vou ler o Evangelismo do Tempo Final. Ele diz assim, agora, os pagãos, quando eles adoravam o ídolo deles, eles se prostravam diante daquele ídolo. E acreditavam que o ídolo respondia a eles, que aquele Deus se transformava, que ele entrava dentro deste ídolo e respondia através deles. Agora, isso é apenas contrário? É o contrário do que Deus é? Deus não lida com ídolos. Deus não trabalha com ídolos. Você é o instrumento dele. Você se prostra diante de Deus e ele entra diante de você e ele fala para com o povo. Olha que coisa interessante. O profeta disse, Deus, ele não usa um ídolo. Ele não usa um ídolo de pedra, de madeira. O que ele faz? Ele diz, se você se rende a ele, se você se prostrar a ele, ele entra dentro de você e você fala ao povo. Aí está a diferença. Ele é o Deus vivo para uma pessoa viva, não um Deus morto para um ídolo morto. Ele é um Deus vivo num ser vivo. E você se torna suas testemunhas. Vocês se tornam suas testemunhas. É o que ele disse aqui. Agora, notem, muitas pessoas dizem que isto foi apenas para os apóstolos. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai este evangelho a toda criatura. E, conjunção, estes sinais seguirão aqueles que creem. O Evangelismo do Tempo do Fim, dia 3 de junho de 62. Ele mostra, fala, Deus entra dentro de um ser humano. Muito bem. Agora, olha que interessante. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta vai dizer algo muito interessante para nós. Ele diz assim, a Bíblia diz, e aqui ele pega muito pesado mesmo, com as organizações, falando das organizações, a Bíblia diz que eles eram anjos caídos que ouviram a Lúcifer ao invés de Cristo, para o qual, uma vez, eles pertenciam a Cristo. Agora, ouçam com atenção, anjos caídos. Que tipo de anjos? De Lutero, de Wesley, dos católicos e dos pentecostais, que não mantiveram o seu estado original, como os anjos também fizeram, e caíram na organização, lá na fortaleza de Lúcifer, em Niceia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazerem uma imagem à besta, como a Bíblia disse, construindo uma economia cristã que fechará as portas desta igreja e outras iguais a esta. Estão vendo Lúcifer trabalhando? Eu estou tentando trazer a vocês a revelação tríplice, o mistério de Deus. O que eles fizeram? Se venderam para o arrazoamento, para a sabedoria e educação, como Eva fez. Os anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus. Mas o que seguiu ele? Anjos caídos entraram lá. O que foram os anjos? Primeiros, seres criados de Deus, mas que caíram por causa da sabedoria de Lúcifer, por causa da sabedoria dele. E vocês viram que eles se tornaram anjos caídos. E organizações de homens de Deus que haviam saído para estabelecer as verdades na terra antes que a verdade pudesse ir adiante e proclamar e que pudessem entrar na verdadeira revelação de Cristo. Anjos caídos vieram e tomaram controle e fizeram denominações daquilo. Essa é a razão que a revelação do mistério de 7 selos teve de ser desvelada. Vocês verem o que eles deixaram? Luther teria continuado se eles tivessem estado lá. Se Wesley tivesse continuado,
se os pentecostais tivessem continuado, o que eles teriam feito? Agora, aqui só há uma coisa que pode acontecer. Tem de haver uma mensagem no tempo do fim que não há nada mais que possa continuá-la. Agora, este mundo ecumênico tem estabelecido um regime onde não possa haver nenhuma denominação ou nenhuma outra coisa para segui-la. Ou você está dentro ou você não está dentro. E o fruto está no topo da árvore. E a luz está brilhando sobre o fruto predestinado. E ela está amadurecendo como como o fruto de Cristo. Perdão, como fruto de Cristo, trazendo a mesma doçura, as mesmas qualidades e o mesmo espírito que estava nele. Espero que vejam. Está vendo? Então agora nós vimos aqui Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta mostra. Agora, o que nós estamos prestes a ver aqui, meus amados? Todos os deuses que viveram nas eras passadas, todos os deuses que viveram nas 7 eras da igreja, eles regressarão para a terra. São deuses. E todos os espíritos que já viveram nas eras passadas, porque o profeta chega a dizer aqui, como nós vimos aqui, cristianismo versus idolatria, o profeta disse, olha, eles até dizem que eles brigam entre si, essas entidades demoníacas, inveja, briga por poder, e quando eles entram aqui nos oráculos aqui na terra, nós vemos essas coisas acontecerem, que é o que nós estamos vendo agora no mundo, rumores, guerras e rumores de guerras, e o profeta diz, o selo de Deus, creio que foi em 1954, ele disse que esses espíritos demoníacos que possuíram as nações antigas, ainda estão aqui possuindo essas nações presentes. São espíritos, são entidades, são demônios. E eles estão constantemente, como cães raivosos, brigando entre si. E nós vemos isso manifestado, não é? O profeta diz, mas aqui nós temos o fruto que está no topo da árvore e esses realmente estão recebendo a luz do evangelho do dia. E o profeta usa essa terminologia, eu achei interessante trazer isso aqui para vocês. O profeta usa essa terminologia sobre o fruto que está no topo da árvore no livro As Eras da Igreja. Sabe, a árvore sempre tem diferentes tipos de frutos e depende da posição em que ele se encontra. Ele diz aqui na página 234, falando lá da era, creio que da era de Sardes. Agora, segundo este versículo que mostra os eleitos de Deus serem alguns nomes, você pode ver claramente o que temos ensinado acerca desta era. Ela foi caótica, ela foi incompleta, ela estava dividida em dezenas de caminhos e Deus a repreendeu quase que na sua totalidade. Ela estava fraca e doentia e prestes a morrer. Não foi a era gloriosa que historiadores protestantes de mente carnal, falando da reforma, né? Não foi a era gloriosa que historiadores protestantes de mente carnal têm tentado torná-la. Um rápido olhar para aquela árvore e ver-se que ela estava gangrenada e com peste, despojada de folhas e destituída de frutos, com exceção de alguns deformados e bichentos que rapidamente caíam ao chão. Mas espere um momento, olhe mais perto, olhe mais de perto. Lá no topo, a luz do sol brilhava. Havia algumas primícias, alguns nomes perfeitos nele, porque nasceram dele, estavam cheios dele e andando com ele por sua palavra, graças a Deus por aqueles poucos. Então é interessante notar isso aqui, que realmente depende em que posição da árvore você está. Se você estiver para baixo, realmente não pegando a luz do sol, você pode se tornar um fruto bichado, apodrecer e etc. Não é? Então o profeta usava esta linguagem. Mas